E aí, galera do canal No Caminho Te Conto. Vamos começar falando sobre etarismo, essa nova jornada do canal em 2023. E eu vou explicar para vocês o que se trata e o que você pode melhorar no seu comportamento, na sua fala principalmente, para não ser uma pessoa etarista. Espera rodar a vinheta que na volta eu conto para vocês. Bom, gente, todo tipo de preconceito, e a gente vai falar sobre eles aqui nas outras pílulas, é ruim, é ofensivo, é triste para quem ouve, né? É aquela famosa frase de que mimimi é a dor dos outros e não a dor própria. E eu escolhi começar essa série de conhecimento, de pílulas, com o etarismo, porque eu vejo muitas pessoas qualificadas, com energia mental e física preparadas para ocupar espaços no mercado de trabalho, e eu fico abismado de ver como os recrutadores, os donos das vagas, eles não dão nem sequer uma chance para essas pessoas. Eles acham que não vai ter fit, que as pessoas não vão dar conta, que elas já estão cansadas. Então você vê que o preconceito ele já está arraigado, mas também não é responsabilidade apenas individual. É porque a gente é ensinado desde criança, né, e isso vem se transformando, que as pessoas mais idosas, elas com 50 anos já vão se aposentar, colocar aquela roupinha mais conservadora, de senhora, de senhor, ficar em casa assistindo TV, e tem quem queira fazer isso, claro, mas existe uma massa muito grande de pessoas que poderiam estar economicamente ativas e não estão. E aqui a gente não está falando só do mercado privado, pessoas que prestam concurso público, pessoas que podem ajudar no terceiro setor, trabalhar em ONGs. Então eu separei 9 frases aqui para vocês que são consideradas etaristas, que a gente precisa cortar do vocabulário. Assim como várias outras palavras que são capacitistas, racistas, homofóbicas, mas dessas a gente vai falar em outros vídeos. Nesse a gente vai falar do etarismo. Então a primeira frase que eu queria dividir com vocês, e acho que é um exercício comum, tá, gente? Não é querendo dar lição, não é querendo impor nada, é realmente compartilhando o conhecimento. Primeiro, nossa, você não parece a idade que tem. A gente não deve mais utilizar esse tipo de expressão porque ele pode soar ofensivo para quem o recebe, principalmente uma mulher. Segundo, você deve ter sido muito bonito ou tal pessoa foi muito bonita na juventude. E é engraçado, né? Porque até eu falando para vocês, a gente se ouvindo falando, e não necessariamente que eu use essa expressão, mas a gente já percebe o quanto isso soa mal, só que até alguns anos atrás era muito comum, muito normal, era normalizado falar esse tipo de coisa. Assim como outras palavras muito, muito ruins hoje em dia também eram normalizadas. Então é uma desconstrução para se reconstruir mesmo, gente. E tirando esse tipo de expressão do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. O que quer dizer isso? Tratar as pessoas de uma maneira igual. Tendo, claro, a gente tem um respeito maior por quem tem mais tempo de vida que nós, pela bagagem, pelo conhecimento, pela experiência, embora também exista aí uma certa romantização, porque nem todas as pessoas aprenderam o que elas deveriam ter aprendido com a vida. A gente sabe que tem pessoas muito mais maduras, jovens, com pouca idade física, mas muito mais maduras e ponderadas do que pessoas com mais idade. A terceira, essa é fogo, né? Você ainda transa? Primeiro que é o tipo de pergunta que você precisa ter muita intimidade com a pessoa para fazer. E segundo, dá uma conotação de que por conta da idade a pessoa não tem mais uma vida sexual ativa. E a gente sabe que a medicina também evoluiu para proporcionar isso.
especialmente para os homens, por conta da disfunção erétil, mas também para as mulheres tem havido tratamentos hormonais para manter a libido, para manter os elementos necessários para ter uma vida sexual ativa. Quarta frase: você não tem mais idade para usar isso. Ou seja, às vezes usar um cabelo comprido, eu já ouvi tantas vezes que a mulher não deve usar o cabelo comprido porque não combina, parece uma jovenzinha, não fica bem para ela. E a gente, dentro dessa agenda de ESG, a gente preza que as pessoas sejam quem elas querem ser, contanto que não prejudique o próximo, claro. Mas se ela quer usar o cabelo comprido, verde, amarelo, azul, isso não tem que atrapalhar o relacionamento interpessoal. Isso não é problema de ninguém, exceto da própria pessoa. Quinto, desculpe perguntar, mas quantos anos você tem? E aqui a questão não é mais perguntar para a pessoa a idade dela, que no passado era um problema. Era visto como falta de educação, de polidez. Hoje a questão é, desculpe perguntar, porque não é ofensivo perguntar para uma pessoa com mais idade quantos anos ela tem. Não é um problema, não é invasivo mais. E o fato dela ter mais idade que você não remete ao fato de que você precise pedir desculpa para ela por ser mais jovem. Essa é a conotação da frase etarista. Sexta frase: ela poderia ser a mãe dele, ou ele poderia ser o pai dela. Ou ele poderia ser o pai dele, ou ela poderia ser a mãe dela num relacionamento homoafetivo. Isso também eu vejo com o passar dos anos muita quebra desse preconceito, né? De ela tem idade para ser a mãe dele, poderia estar criando ele. Poderia, mas não tá, gente. Ela não é a mãe dele, ele não é o pai dela, e num relacionamento homoafetivo também não é pai de ninguém, não tem mãe de ninguém. São duas pessoas livres, desimpedidas, a gente espera, que estão se relacionando independente da diferença de idade. Vocês provavelmente vão se lembrar na época, né, que a Fátima Bernardes começou a namorar com o Túlio Gadelha, que acho que é 20, 25 anos mais novo que ela. O bafafá que foi, principalmente porque ela tinha terminado um casamento de longo tempo com uma outra celebridade, mas ali naquele momento foi uma explosão de preconceito. E ela tá aí firme e forte com ele, não importa se é amor, se é paixão, se é tesão, isso não é problema nosso. Mas a gente tem que cortar esse tipo de comentário de que podia ser mãe, podia ser pai. Podia, mas não é. Sétima frase: fulano tá esquecido, deve ser a idade. É uma bobagem muito grande falar isso, porque não tem nada a ver. Às vezes o esquecimento de uma informação não é um problema de memória. É uma noite mal dormida, é estresse, é cansaço, e isso pode afetar uma pessoa de qualquer idade, não apenas uma pessoa que já passou dos 50 anos, por exemplo. Então esse tipo de frase é totalmente inadequado. Você está ofendendo sim a pessoa, falando que por conta da idade ela está ficando desmemoriada, desatenta, não tem equilíbrio, às vezes tropeça, não consegue andar na rua. Então é o tipo de frase que não constrói e realmente não tem nada a ver com a idade, e muitas vezes a maneira, são os hábitos da pessoa que levam ela a ter menos ou mais memória, e cognição, memória, criatividade, imaginação são aspectos, são comportamentos que se podem desenvolver no cérebro. Então com exercícios, não tendo todos os dias fazendo a mesma coisa, fazendo coisas diferentes, conversando com pessoas diferentes, a gente consegue desenvolver isso no nosso cérebro. Não é um fator estritamente atrelado à idade da pessoa. A oitava frase: ele ou ela não entende dessas coisas, porque já está velho. E eu sou testemunha disso, porque trabalhei muitos anos com implantação de sistemas, e o primeiro discurso era, aquela secretária, ela é resistente porque ela tem mais idade, né, mais velha, não é dessa época de tecnologia, de informática.
E a gente via muitas vezes as pessoas com mais idade tendo preferência por usar o online, o self-service, ao invés de telefonar para uma central de atendimento, e um mais jovem, na verdade, sendo resistente à tecnologia e querendo fazer o telefonema. Então, não tem nada a ver com a idade, eu digo que é muito mais ligado à personalidade, ao indivíduo. Se ele tem mais resistência à mudança, se ele tem mais resistência ao que é novo, se ele às vezes tem medo de perder o emprego, achando que a implantação de um sistema, de uma ferramenta vai tirar o emprego dele, vai resistir, não importa a idade. Então é uma frase que a gente não pode colocar. Não entende disso porque já está velho. E a última, nossa, fulano tá querendo parecer mocinha ou um garotão. Então, se o cara chegou nos 50 anos, tá usando uma camiseta, tá com um corpo legal, uma camiseta mais agarrada, uma calça jeans mais apertada, ou a mulher, e a gente vê hoje mulheres aí com 50 anos muito bem, em muito boa forma física, que fala que tem elogios, mas também tem, nossa, essa tem resistência a envelhecer, não assume a idade, vive colocando botox, ácido hialurônico. As pessoas falam muito, né, da vida uma das outras, e esse tipo de comentário, se ela tá querendo parecer mocinha ou garotão, é uma frase etarista e não cabe a nenhum de nós, porque aquelas pessoas estão pagando pelos seus procedimentos, pelas suas roupas, e se elas querem tentar conservar o máximo possível a sua aparência física, como era alguns anos antes, isso não deve influenciar a avaliação da performance profissional daquela pessoa e principalmente a avaliação de caráter e de comportamento daquela pessoa. Se é uma pessoa que entrega seus trabalhos, entrega seus resultados, que colabora, contribui com a sociedade, com as pessoas ao seu redor, eu acho que esse é o mais importante do que a gente ficar simplesmente julgando a aparência e o que a pessoa deixa de fazer ou não com a vida particular dela. Então são essas 9 frases. Se vocês lembrarem de alguma outra que eu não levantei, não trouxe aqui, coloca aí nos comentários, curte o vídeo, compartilha, manda para pessoas que vocês já viram falando algumas dessas frases, não dando lição de moral, mas manda assim, olha aqui, achei esse vídeo aqui super legal, porque a gente consegue mudar as pessoas, galera, muito com a conscientização. Às vezes é aquele negócio de comer pelas beiradas. Quando a gente vai para a pancadaria, né, que é a discussão direta, a pessoa ela vai resistir à sua abordagem. Então tenta mandar assim numa boa, como quem não quer nada, a pessoa vai ouvir, ela vai absorver aquilo, e se for uma pessoa bem intencionada, ela vai começar a transformar o seu comportamento. Tá bom? Escreve aqui nos comentários se tem alguma frase que eu esqueci de mencionar para todo mundo poder ler, eu poder incluir aqui também no meu discurso, e a gente vai construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária e com um meio ambiente que garanta a nossa sobrevivência, né? E principalmente das futuras gerações. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço!